Vamos dar início à última atividade do Fórum. Vamos ter aqui uma mesa muito interessante. Vamos começar por ouvir a Marina Trevelin, que é diretora da spin-off Vetra, que é uma empresa de biomateriais. Vai ser a nossa primeira apresentadora. Como quiseres. A Carolina, vamos ver se eu não tropeço. Kobylanski, disse bem? Está correto? Disse? Direitinho. A Carolina é diretora da empresa Jumper Wheelchairs, que é uma empresa de fabricação de cadeiras de rodas 100% personalizadas. Vai-nos fazer também uma apresentação. E, por fim, Carlos Burato, que é engenheiro mecânico, pesquisador e assessor da UFSCar em projetos de pesquisa para tecnologia assistiva. Muito obrigada pela presença de todos. Vamos começar as apresentações pela Carolina. Não, pela Marina, enganei-me. Perdão. Tá ligado. Boa tarde a todos, meu nome é Marina. Eu estou aqui, na verdade, representando a Vetra, que é uma spin-off aqui da Federal, mas eu também vou representar outra instituição, que é o LAMAV, o Laboratório de Materiais Vítreos, aqui da Engenharia de Materiais da Federal de São Carlos também. Então, na verdade, a Vetra, vou falar bem rapidamente o que é a empresa para vocês. A gente é uma spin-off aqui das pesquisas do LAMAV e a gente é relativamente novo, né? A gente fundou a empresa em 2014. E quando o professor Marx me convidou para estar aqui falando de empreendedorismo, eu fiquei, será que a gente tem algo relevante para falar sobre isso? A Vetra novinha desse jeito. Mas eu acho que, assim, tratando de empreendedorismo e inovação, eu acho que a gente está no ponto certo para falar um pouquinho da Vetra. Porque a gente está, nesse momento, fazendo exatamente isso. A gente está tentando levar a nossa pesquisa para o mercado. E é muito difícil. Muito difícil, gente. Mas é bom porque eu trago esse case aqui para vocês darem uma olhada de como é que a gente está tentando fazer isso. Bom, a Vetra começou, na verdade, de uma maneira obscura, vamos dizer assim. Ela não passava nem um pouco perto da minha cabeça. Quando eu vim fazer o mestrado, o doutorado aqui, na Federal, o que a gente pensava? Vamos fazer nossa pesquisa da maneira que a gente conhece, né? Temos um problema, vamos resolvê-lo, vamos fazer toda a parte experimental, vamos ter a conclusão, e é isso aí. Como a gente estava na pesquisa aplicada, a gente pensou, poxa, se a gente conseguir resolver esse problema, eu tenho uma patente, eu tenho uma inovação. Eu tenho, na verdade, um desenvolvimento tecnológico. A gente pensou, nossa, maravilha, vou patentear, é a cereja do meu bolo na minha pesquisa. Maravilha. Foi isso que a gente fez. Passos comuns, né? Então, depois que a gente patenteou, junto aqui com a Agência de Inovação da Federal, eles fazem um press release, né? Eles fazem uma divulgação da sua patente, da sua tecnologia. E, quando eles fizeram isso, eles mostraram para as empresas aqui da região nosso novo material, e várias empresas se interessaram, e eles vieram falar aqui com a gente, aqui no laboratório. Nossa, e a gente, como pesquisadora, a gente ficou encantado. Falava horas do material. Nossa, serve para isso, serve para aquilo outro. Encantávamos todo mundo que estava ali. Horas falando. Maravilha. Mostrávamos tudo que o material tinha. O pessoal das empresas falava, onde eu assino, quero todas as suas tecnologias, me dá. A gente ficou super empolgado. Percebemos a oportunidade mercadológica. Vamos fundar a Vetra. Fizemos a empresa, licenciamos 2 patentes aqui com a Federal, né? Então, a gente correu com isso. Isso foi feito de uma maneira totalmente indiscriminada, porque a gente, como pesquisador, entendia muito pouco desse processo. A gente não tinha a menor ideia, a gente achava que isso era o caminho normal das coisas. E aí, essas empresas da região falaram, muito bem, então, quanto vocês querem de investimento? Conta aí o forno e mais uns negócios aí, está tudo certo. Acho que é tanto. Não, mas acho que é tanto não. Qual é o seu plano de negócio? A gente tem isso, tem aquilo outro, tem todas essas documentações. Não, mas isso não tá. Quanto vocês precisam para entrar na Anvisa?
Oh, sei lá. Quanto que eu preciso para entrar no Anvisa? Você quer o empresário? Me fala aí quanto que quer, sei lá. Então, tudo isso a gente não tinha a menor ideia de como fazer. Era simplesmente de dar dó. Eu acho assim, pelo menos. E todo esse vocabulário, business plan, roadmap technology, tudo em inglês, né? Tudo é chique. A gente não tinha a menor ideia do que era isso. A gente falou, meu Deus, o que é um roadmap technology? Não sabemos. Ah, você tem um MVP? O que é um MVP? Eu não faço a menor ideia, eu tenho o meu produto, você quer? Sabe? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente não fazia a menor ideia como fazer. E a gente foi aprendendo a duras penas, sempre levando peteleco na cabeça, até que a gente entendeu, não dá para fazer como pesquisador. A gente não tem essa noção, a gente não tem esse vocabulário, essa cultura de empreender, né? Essa cultura de empreendedorismo a gente não tem. Então, a gente precisa de ajuda. E a gente foi, então, procurar incubadoras aqui da região e a gente acabou encontrando o Supera. O Supera é uma incubadora aqui da região, Ribeirão Preto. E o Supera ele é uma incubadora voltada para spin-offs ou startups na área de saúde. Então, a gente se encontrou muito bem, porque a Vetra ela trabalha com biomateriais, né? E a gente está incubado lá e o pessoal é muito bom, ele tem uma expertise muito grande. Então, foi esse pessoal que nos ajudou diretamente no business plan, no plano de negócio, na parte de finança. Hoje, a gente entende que a gente não quer investidor. Parece, nossa, como vocês não querem investidor? Não, eu não quero investidor. Eu quero um parceiro comercial. Você entendeu? Então, assim, você entende que o investidor, antes a gente sonhava com o investidor, pelo amor de Deus, me dê dinheiro. Hoje eu não preciso, porque eu entendo que eu não preciso de uma estrutura. Enfim, o nosso modelo de negócio mudou, com a ajuda desse pessoal aqui. Então, é muito importante a gente começar a criar esse tipo de ambiente aqui na Federal, né? Tentar incentivar. Você tem uma ideia boa? Você realmente acha que isso pode estar no mercado? Por quê? Vamos tentar incentivar esse tipo de pensamento aqui na Federal. Eu vou falar rapidamente da Vetra, assim, do que ela faz, né? Nós somos compostos por 3 pesquisadores, ainda pesquisadores, né? Fazer o quê? É o que a gente ama fazer, é o que a gente brilha o olho da gente, né? Pesquisa, mas a gente está se dividindo e entende que também a gente tem uma certa veia empreendedora. O Clever, né, que é engenheiro de materiais aqui, formado na Federal, o Murilo também, ambos PhD na área, e eu, que sou dentista, e depois fiz mestrado e doutorado aqui na engenharia de materiais. E a Vetra, vou falar muito rapidinho, porque eu acho que não sei se eu estou estourando o tempo, ela faz biomateriais para regeneração óssea. Obrigada. Então, isso a gente precisa muito hoje em dia, porque não só a gente está ficando mais velho, mas os acidentes que ocorrem são cada vez mais graves. Então, a gente precisa de materiais eficazes para o tratamento desse tipo de lesão. E a gente está aqui, na próxima geração de biomateriais. A gente desenvolveu tecnologias que vão além do que a gente tem no mercado. Só para vocês terem ideia com o que a gente trabalha com biovidros. Ele é um vidro que realmente consegue ser aplicado, enxertado, ou no osso ou na pele, e ele ajuda a acelerar e regenerar aquele tecido. Então, e ele consegue isso e muito mais, né? Ele é bactericida, ele não tem efeito colateral, porque ele é feito com o que a gente tem no corpo. Então, é uma tecnologia que a gente conseguiu colocar todas as propriedades necessárias a um enxerto em um material só. Isso não existe no mercado. Ele é homeostático, quer dizer, ele ajuda a parar o sangramento. Para o cirurgião, isso é fundamental. Ele estimula a formação de vasos sanguíneos. Enfim, todas essas coisinhas da parte bio, né, que para o cirurgião é muito interessante, né, e para o olhar mercadológico também, porque não existe isso em nenhum lugar do mundo. Outra inovação da Vetra, que a gente está tentando trazer, é apresentar esse tipo de material em diversas formas para diversas aplicações. Então, a gente tem
mantas de fibra de vidro bioativo, então você consegue colocar isso em queimaduras, por exemplo. Hoje em dia eles usam isso, um colágeno ou celulose bacteriana, que não atende muito bem o que o mercado precisa, o cirurgião precisa e o paciente precisa, né? Então, a gente consegue aplicar esse biovidro também em implantes, tanto odontológicos como ortopédicos, fazer remineralização dental, enfim, enxertia óssea de diversos tipos, em diversos casos. E é isso que a Vetra está tentando trazer. A gente conseguiria atuar em vários segmentos do mercado, e essa era a nossa ideia inicial. Nossa, vamos tentar tudo e todos. E aí depois a gente viu que não funciona assim. Você tem que focar e focar muito bem. Não adianta você falar, olha, eu vou ficar aqui em medicina e odontologia. Não. Onde o seu material tem mais potencial do mercado? Isso a gente não entendia. Serve para um monte de coisa. Então, vamos tentar tudo. Não, tem que focar numa aplicação específica que seu material ou seu produto tenha um destaque, né? Isso a gente foi ajustando só depois, né? Que estágio a Vetra está hoje? A gente tem todos os testes in vitro, em vivo, quer dizer, em animais. Estamos começando os clínicos. Então, a gente tem um escalonamento de diversos tipos de produto para aplicações bem focadas, né, com o biomaterial. E hoje a gente está com um PIP da FAPESP, fase 1, estamos com um pedido de fase 2, estamos na validação de todas essas tecnologias com os nossos parceiros, né. A gente fez questão de ter parceiros confiáveis. Então, tudo que eu mostrei para você que o material faz não é da minha cabeça. Foi comprovado por todas essas universidades nacionais e internacionais. Estamos com o MVP de alguns produtos, quer dizer, o Minimal Viable Product, né, quer dizer, isso a gente também sabia, a gente aprendeu. E, hoje, a gente busca parceiros comerciais. A gente quer facilitar a nossa vida como startup, porque eu não consigo, como startup, entrar com o pedido da Anvisa, porque, por muitos motivos, o monetário é o que mais pesa. Então, eu preciso de um parceiro comercial para colocar isso no mercado, alguém que já seja anvisado e que só vai pedir o registro. Então, essa é a etapa da Vetra. Obrigada pela atenção, e a gente acho que vai conversando um pouquinho mais. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada, Marina, pela apresentação muito clara. Vamos, então, mudar para a nossa segunda convidada, que nos vai apresentar uma empresa diferente, com um produto diferente. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu sou a Carolina, da Jumper Wheelchairs. A Jumper é uma fabricante de cadeira de rodas personalizadas. Nós estamos na cidade de Rio Claro e estamos trabalhando desde 2011. A Jumper, ela também começou de uma visão de um problema que existia no país. Nós somos fabricantes de implante cirúrgico para a coluna vertebral há mais de 20 anos no mercado. A nossa empresa chama Spine Implants. A nossa marca de produto é Spine Stal. E nós sempre tivemos uma atuação com centros de reabilitação, como a CD, a própria Unicamp. Temos outras participações de cirurgia em outros hospitais e escolas no país inteiro. E nós identificamos que existia uma carência de produtos com tecnologia, com uma visão mais humana, não só tecnológica. Então, não é só a parte estrutural, é muito mais uma necessidade do que aquela pessoa que vai utilizar precisa. Por isso que a gente começou a trabalhar sempre focado na personalização. Então, nós começamos muito pequenos, dentro de uma empresa, uma célula dentro de uma outra empresa, que teve o investimento vindo da área de implante. Nós já tínhamos as certificações de produto médico hospitalar, como a Anvisa, a BPF, porque o implante ela tem um rigor, a fabricação de implante tem um rigor muito maior do que a própria cadeira de rodas. Então, nós já tínhamos uma estrutura para poder começar um produto, desenvolver e colocar ele no mercado. Então, foi realmente vindo de uma visão. E, como a gente sempre teve uma ligação muito forte com o esporte,
nós sempre tivemos a visão desse produto inserido em outro mercado, não só no Brasil. Então, dessa maneira, a gente abriu a visão para o que estava acontecendo no mundo e já começar a empresa com essa visão de um produto mundial, não só um produto que seria aplicado dentro do mercado do Brasil. Então, a gente tem pouco tempo de empresa. Esse ano, nós participamos de 2 feiras internacionais e já estamos comercializando as cadeiras tanto para os Estados Unidos como para a Alemanha. Então, a história da empresa ela teve um outro percurso, porque ela já veio de dentro de uma empresa estruturada. Só que sempre vem da questão da visão, do problema, do que você pode trazer de melhor para aquilo que já existe. E existe a necessidade da globalização, porque a gente não pode pensar hoje só num país. Está tudo muito aberto. A gente tem mídias sociais que estão obrigando a gente a pensar de uma maneira muito mais global. Esse ano nós tivemos a Paralimpíada no Brasil, tivemos algumas cadeiras da Jumper em competição e também que ajudou a abrir essa visão para o produto da Jumper. Então, hoje eu trouxe aqui o vídeo da nossa participação na feira e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês verem. É um vídeo institucional, é muito rápido, mas mostra um pouquinho do que aconteceu lá. Tá baixinho o som, né? Vou voltar ao vídeo.
A feira, ela acontece todo ano na Alemanha. Esse ano, a Apex, que é uma associação do governo federal de apoio às empresas, às indústrias brasileiras para a exportação. E o projeto de tecnologia assistiva começou esse ano. Então, a Apex, junto com a Bimo, que é uma associação de fabricantes de produto médico hospitalar, eles alugam o espaço, constroem o espaço e as empresas só arcam com o custo da viagem dos participantes, dos produtos, enfim. Esse ano, 4 empresas foram para a feira, nós da Jumper, uma outra que fabrica cadeiras motorizadas, uma empresa que trabalha com eletroestimulantes, uma outra que trabalha com aparelhos auditivos, e os alemães ficaram impressionados com a qualidade do produto brasileiro. O objetivo da participação, juntamente com as associações, é para agregar valor ao produto brasileiro para exportar. Então, é um projeto piloto esse ano que vem vai ter novamente, e nós estamos convidando outras empresas que tenham produtos semelhantes, voltados para a tecnologia assistiva, mas com a qualidade também que possa ser indicado para outros países, para estimular a indústria nacional. Então, acho que é o momento, realmente, de quem tem uma boa ideia, de quem está em parceria com universidades, que vão dar todo o suporte, do caminho que tem que ser seguido. E, assim, eu acho que tudo tem um caminho. E vindo de uma ideia revolucionária, uma ideia inovadora, tem tudo para dar certo. Infelizmente, a gente está num ano difícil, né? Foi um ano com muitas mudanças, mas a gente tem visto muita coisa legal surgindo. E a tecnologia assistiva é um mercado muito bom, com espaço para grandes ideias e ótimos produtos. Então, a gente tem sempre muita coisa para falar, mas espero que a gente possa ter passado algum incentivo, porque experiência própria. É difícil, mas a visão muda. Acho que é isso daí. Tá? Obrigada. Marina, eu vou fazer um pequeno desafio. Oi? Vou pedir para falar um bocadinho, só 2 minutos, sobre a empresa. Como é que ela foi criada? Como é que nasceu a empresa? A empresa Spine Implantes, a gente já atua há mais de 20 anos, a empresa é do meu pai, voltado para o mercado de ortopedia e cirurgia da coluna. Fazemos aqueles parafusinhos, um pouco do que você mostrou, implantes de titânio. E nós trabalhávamos com a CD, já tínhamos um instituto que tinha um apoio ao esporte adaptado. A gente patrocinava a DD, que é a Associação Desportiva para Deficiente. E a gente começou a fabricar componentes que eles pediam. Como patrocinadores, eles pediam para a gente fazer um eixo de cadeira de basquete. Aí a gente fez um lote. 2 anos depois, eles insistindo para a gente fabricar outros componentes, porque esses eixos, até então, nunca tinham quebrado, enquanto que os demais quebravam 10, 12 por jogo ou por treino. E aí nós começamos a desenvolver outros esportes pelo Instituto, e eu continuo havendo a necessidade. Então, depois do eixo, foi o garfo, um garfo com sistema de amortecimento. Só existia o americano, que era muito caro. E como eu tinha a fábrica de implante com equipamentos, com profissionais e com acesso à matéria-prima de qualidade, a gente começou a desenvolver de uma forma muito tranquila. Fazia uma peça, passava-se alguns meses, fazia outra peça. Como a gente tinha um esporte em atividade, a gente colocava esse produto em teste para os atletas usarem. E a gente foi tendo esses feedbacks de produto. Então, a gente estava num caminho legal. E aí nós tentamos parceria com várias fábricas para comprar os componentes. Só que a gente está falando de Brasil, tem uma relação complicada entre fornecedor, e muitos queriam mais copiar o nosso produto do que trabalhar com parceria.
E então nós fomos meio que pressionados pela condição a fabricar a cadeira por completo. E aí começamos a fazer uma cadeira para o WCMX, que é o skate praticado com uma cadeira de rodas, e que exigia muito dessa qualidade da resistência, porque é muito impacto. E, então, foi muito tentativa e erro, né? A sorte a gente não precisou tentar muito, porque os profissionais lá dentro da empresa sempre trilharam um caminho de pesquisa. A gente não teve essa parceria com universidades, era mais realmente profissionais de dentro da empresa. E está crescendo. Do WCMX, foi para a cadeira social, foi para a cadeira de basquete. Agora, nós lançamos um outro produto, que é para criança, que a gente chama de parapódio dinâmico. A criança, ela precisa ficar ereta alguns momentos do dia, algumas horas do dia, para ter alguns desenvolvimentos de partes moles. E hoje, no Brasil, existe um caixote que eles constroem de madeira para deixar a criança ereta, e eles brincam de pintar, de massinha, de atividades de arte, só para poder deixar a criança em pé. E nós criamos um com roda. Então, está permitindo que meninas vão para a aula de basquete, ou mesmo circulem dentro de casa, mas com uma mobilidade maior, não travando a criança. Então, agora a gente está fazendo a separação da spine, porque eu, como fabricante de cadeira, eu não tenho que seguir tantos requisitos como uma fábrica de implante tem que fazer. Então, nós estamos separando, nós estamos nos individualizando e criando pernas próprias. Não deixou de ser um investimento, porque nessa área é necessário ter dinheiro, porque a gente tem que registrar, a gente tem que certificar, não só de propriedade intelectual, mas junto à Anvisa, testes, certificações que estão entrando agora. E a gente tem todo o know-how que veio do implante, mas a gente tem que adequar muita coisa, porque tem muita coisa diferente. Então, veio do investimento de uma área de implante, mas veio da necessidade e da visão, né? Tá bom? Muito obrigada. Por nada, obrigada a você. Daqui a bocadinho vou precisar desta explicação. Tá bom. Para continuarmos a dificuldade de falar em público, a gente está mais acostumada em reuniões menores e uma ótima conversa. A comunicação fica difícil assim. Obrigada pela... Vamos ouvir agora o Carlos Burato, que é o nosso engenheiro mecânico, pesquisador, agora acaba de UFSCar, da faculdade, e vamos ouvir o que ele tem para nos dizer. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Burato. Eu tenho uma experiência também, aqui a gente viu duas experiências, né? Uma empresa que está nascendo, começando, e uma empresa que já está mais nova também, mas ela já tem uma bagagem de uma outra empresa, já é mais estabelecida no mercado, né? Então, são duas experiências para a gente poder estar conversando depois, né? Bom, no ano de 2006, eu resolvi trabalhar por conta própria, vamos dizer dessa maneira. Eu estudei engenharia mecânica, fiz mestrado e doutorado nessa área, e o meu foco sempre foi a parte de projeto de equipamentos mecânicos, né? Eu sempre trabalhei com a parte de cálculo, análise estrutural, modelagem 3D, de equipamentos voltados mais à indústria petroquímica. E o interessante é que assim, a faculdade, o estudo, né, essa parte de pós-graduação, ela permitiu com que nós aprendêssemos a trabalhar com pesquisa. Independente, é o que eu sempre falo, independente da sua área de especialização, você aprende a escrever, você aprende a se desenvolver academicamente falando. Porque isso é importante, se você vai buscar ou não um projeto de pesquisa. Paralelo a isso, eu comecei a trabalhar escrevendo projetos para instituições de fomento, buscando também trabalhar com pesquisa. Primeiramente na área que eu atuo, e nós já tivemos, a empresa tem o nome de Pemex Sistemas,
e nós tivemos alguns projetos aprovados para a empresa e outros como terceiros, sendo uma empresa subcontratada daquele proponente. E tivemos um projeto que era um robô para medição de virolas de fabricação voltada a gás natural. Esse era um projeto novo do Rio Grande do Sul, juntamente com o FINEP. Tivemos um PIP-1, que foi a parte do protótipo digital da cadeira de rodas para treinamento esportivo. Tivemos um outro projeto junto no CNPq, juntamente aqui com a UFSCar. E no decorrer desse caminho, nós acabamos aprendendo um pouco essa linguagem de projeto de pesquisa, né? Hoje, nós estamos com um projeto quase 99% aprovado também com a FAPESP, que é para o Laboratório Nacional de Lucíncroton. São cabanas experimentais para análise dos raios-x, infravioletas, desse novo laboratório que está sendo construído. Semana passada eu estive na FAPESP, numa entrevista. Esse foi um PIP fase 3 direto, juntamente com o FINEP também. Então a gente acabou desenvolvendo essa parte também voltada para a pesquisa. Não vivo disso hoje porque realmente os recursos são escassos, né? Hoje a empresa trabalha muito com a parte de modelagem 3D, análise estrutural de diversos tipos de equipamentos mecânicos e essa parte de gestão de inovação também. Então nós assessoramos e damos apoio a algumas empresas que tem uma veia de pesquisa, o que é difícil também hoje o empresário pensar em pesquisa. O caso da Jumper aqui é um caso que a gente tem como, no mercado empresarial, atípico, porque o empresário hoje, infelizmente, pela dificuldade mesmo financeira, não pensa muito em pesquisa. Ele quer desenvolver um equipamento, ou seja lá o que for, de uma maneira mais caseira, mais habitual, sem muito investimento, sem muito custo. Então, isso realmente é um caso atípico. E nós auxiliamos algumas empresas a buscar esses recursos, né? Empresas que têm potencial, que nós conhecemos e sabemos que tem uma linha de produto que pode ser melhorada, tem uma linha de produto que pode ter um avanço tecnológico, e nós, como empresa, nós auxiliamos isso. Ajudamos a escrever um projeto de pesquisa, depois participamos dessa gestão, porque é uma linguagem diferente, né? Você vai para assim como eles chamam, por uma entrevista numa instituição de fomento, é um acadêmico que está ali analisando e é uma linguagem diferente da empresa. Não uma empresa que já nasceu de pesquisadores, porque eles estão acostumados, né? São mestres, doutores, eles estão acostumados com isso. Mas se você for para uma empresa onde não tem nenhum profissional que é voltado para a pesquisa, ele não conhece a linguagem. Então, a nossa empresa também ela tem essa vertente de auxiliar outras empresas na busca de recurso financeiro proveniente de institutos de fomento para realizar pesquisas, né? A gente depois vai entrar numa discussão aqui, que a gente vê uma tendência aí dessas instituições hoje, elas criaram, na verdade, alguns conceitos, e esses conceitos precisam ser modificados, né? Então vou aproveitar o espaço aqui depois também para fazer alguns comentários da nossa experiência, do que vem sendo analisado com relação à pesquisa, do que as instituições de fomento, e quando eu falo instituições de fomento, a gente pode falar em FINEP, CNPq, FAPESP,
em Minas Gerais, FAPEMIG, quer dizer, são instituições que fazem um aporte de dinheiro, a princípio a fundo perdido, e depois, dando certo, eles vão receber uma porcentagem, não só em impostos, mas em royalties, se a gente pode chamar assim, de um determinado desenvolvimento. Então, hoje nós trabalhamos com isso, né? Não é hoje o que mais traz receitamento para a empresa, não é. Isso realmente é uma dificuldade, né? Esse segmento, mas a gente ainda trabalha com isso, auxiliando essas empresas a fazer essa gestão de inovação. Depois que a empresa é contemplada, nós também assessoramos na condução do processo. O que é a condução do processo? É o gerenciamento da inovação. É toda a parte de controle de atividades, cronograma, relatório científico, relatório financeiro. A gente faz toda essa gestão, né? Tem empresa que continua conosco e tem empresa que tenta, vamos dizer assim, tocar esse negócio depois sozinho. Mas, assim, acaba não tendo muita experiência e depois acaba recorrendo para uma consulta depois, enfim, um apoio. Então, assim, dentro, né, do programa aqui de hoje de inovação e empreendedorismo, acho que eu posso contribuir com essa parte de gestão de inovação, né? Toda a parte, desde o pré-projeto, o envio do projeto, a participação em reuniões, depois na parte de condução do projeto. Volto a repetir, não é com isso que nós estamos vivendo, né? É apenas uma parte do segmento, tá? Hoje, realmente, o receitamento, hoje ele é oriundo de análises estruturais e de modelagem 3D. Isso, com certeza, faz parte aí de 90% do que a gente receita na empresa, né? E nós começamos em 2006, só voltando um pouquinho, escrevi alguns projetos, eu estava falando aqui, tive uns 4 reprovados, né? Mas isso foi muito importante para nós, porque nós aprendemos o quê? Minha filha faz faculdade, né, aqui na USP em São Carlos, ela faz química, e tem um amigo nosso que estudou, falou, olha, você sabe tudo, mas você precisa aprender o que o professor vai pedir na prova. Você precisa conhecer o que o professor vai te pedir na prova, né? Assim, então, você conhece isso como? Com lista de exercícios. Não adianta você estudar alguma coisa que ele não vai pedir. Você vai saber toda a matéria, mas, de repente, ele pede alguma coisa que é um pouco diferente. E eu acabei aprendendo, assim, o que os profissionais ali vão pedir. E a gente tem, inclusive, no momento, a gente tem reprovações, né, num projeto que a gente manda. Por quê? Porque as coisas vão mudando e você vai reaprendendo. Então, é importante você saber o que você vai ser cobrado. A gente vai discutir um pouquinho mais isso aqui. Então, são coisas que a gente entende que não é um pensamento correto, mas é o que está sendo feito hoje. E a gente está tentando mudar de alguma forma, né? Semana passada a gente teve uma reunião numa dessas instituições de fomento, e nós colocamos alguns pontos de vistas que ontem eu tive um retorno que foi aceito, né? Então isso nos faz conhecedores, né? Não na totalidade, mas em parte, do que pode ser correto num pedido e do que pode não ser correto num pedido de pesquisa, né? E isso, infelizmente, não concordando com muitas coisas, a gente tem que escrever e procurar fundamentar aquilo que vai ser
solicitado. Ainda mais hoje, em que os recursos estão cada vez menores, estão cada vez sendo assim subtraídos. Então, realmente, é processo muito doloroso esse, porque você gasta um tempo escrevendo, aí você fica na expectativa, e aí vem alguma coisa que você não concorda, isso te desanima, você fala, não vou escrever mais, aí passa 4 meses, se anima de novo, vou escrever, né? Mas isso é algo que, é o que eu estava falando aqui para a Marina, não desanima, né? Vai em frente, porque uma hora as coisas começam a acontecer e começam a dar certo, a empresa começa a ter credibilidade na área de pesquisa, na área de inovação, né? E vai em frente. Assim, eu fiz uma breve apresentação do que nós fazemos hoje, né? Nós auxiliamos também, a gente está junto, dando aí alguns palpites aí em alguns projetos que tem aqui com vocês na UFSCar. E assim, os modelos de negócios, realmente, muitas vezes eles são mudados do início, mas eles precisam ser bem pensados também, né? A gente vai fazer algumas discussões aqui, eu tenho uma pergunta depois para fazer aqui para a Marina com relação à apresentação que ela fez, para a Carolina também, para a gente conversar um pouquinho, né? Eu mais assim, eu tive uma visão assim de uma empresa começando e uma outra já com uma base um pouco mais fortalecida, né? Vamos colocar dessa maneira. Eu acredito que sem usar muito a parte de instituição de fomento, né? Vamos colocar dessa maneira. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês nesse início. Tá? E acho que a gente vai estar conversando um pouquinho agora, né? Carlos, eu vou só fazer o mesmo desafio que fiz à Carolina, que é pedir para nos falar um bocadinho do processo de criação da sua empresa. Um pouquinho da criação. A empresa foi assim. Eu sempre trabalhei como um profissional empregado, né? Todo engenheiro que se forma, é o que eu costumo falar, o engenheiro que quer trabalhar numa empresa, ele tem assim, o retorno mais rápido em termos de salário, né? Por quê? Você tem aqui aquele teto, se você arranjar um emprego, você vai ter que ganhar o teto, né? Assim, as empresas, né, elas trabalham dessa maneira. Então, quando eu me formei, eu fui ser um profissional de uma empresa, fui trabalhar como empregado, mas eu sempre tive o objetivo de fazer mestrado, de fazer doutorado. Então, eu comecei a fazer o meu mestrado no ano de 99, terminei em 2003. Eu fiz o mestrado e estava trabalhando numa empresa. Então, foi conciliando as duas coisas. Depois do mestrado, eu não queria fazer o doutorado, enfim, tive um convite para fazer o doutorado, e aí eu larguei o trabalho e fui ser um bolsista FAPESP, de um doutorado que eu fiz aqui na Engenharia Mecânica, na USP. Quando eu terminei o doutorado, ou eu voltava a trabalhar numa empresa como empregado, ou eu ia para um caminho sozinho. Aí aconteceu o quê? Eu falei, bom, deixa eu tentar voltar para o mercado de trabalho. Aí você põe lá no seu currículo, todo feliz, doutor, papapá, narará. Aí você vai para a empresa, você é um acadêmico. Né? E eu vim do chão de fábrica, né? O pessoal não vê hoje e tal, mas eu comecei a trabalhar com manutenção mecânica. A gente trocava a mola debaixo de uma prensa, 50 centímetros embaixo, cheio de graxa, trabalhava de uniforme, com aquela bota de aço, aquela coisa toda, né? E aí você escuta, você não sabe o que é um chão de fábrica, né?
Eu sei o que é um chão de fábrica, né? Toda semana eu vou em fábricas que eu presto consultoria, né? E eu gosto muito de estar dentro da fábrica, porque a gente aprende dentro da fábrica. Aí você começa a realmente escutar isso. Aí você fica, poxa, eu penei para fazer o doutorado, né? O mestrado eu fiz em 4 anos, o doutorado fiz em 3. Né? Falei, vou terminar logo. Eu era bolsista FAPESP, falei, vou terminar porque eu quero, né? A gente podia pedir prorrogação mais um ano, mas falei, não, mas eu quero terminar. E aí você começa a sentir essa dificuldade, porque é um problema das empresas brasileiras. Ela acha que quem fez, e não é só doutorado não, mestrado também, tá? Quem fez mestrado e põe lá no seu currículo, mestre em seja lá o que for, e vai lá, não, peraí, você tem que estar, você não é professor, não? Você não está na universidade? Não, eu acho que você não se adaptaria aqui na empresa. Eu estou falando isso por quê? Porque tem a ver com o começo nosso, porque eu tive muita dificuldade com relação a isso. O empresário te olha como uma pessoa que é voltada somente para a pesquisa. Lógico que nós não temos que generalizar isso, óbvio, mas uma grande maioria pensa dessa maneira. Isso eu estou falando na indústria metal mecânica, tá? De repente, na indústria mais voltada para equipamentos médicos, áreas, muda um pouco, né? Não sei se muda tanto assim. Mas o fato é que, e aí eu comecei a fazer um trabalhinho aqui, outro trabalho ali. Teve uma empresa que me pediu, olha, você precisa abrir empresa, porque, né, você já está prestando serviço. E aí a empresa, na verdade, ela começou a ser criada porque eu precisava emitir nota fiscal por um determinado trabalho ou outro, tinha empresa que não aceitava recibo, então ela foi criada em 2006 dessa maneira, por uma necessidade. Eu não queria retornar, né? A gente nunca pode dizer, eu nunca mais vou trabalhar numa empresa, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas, enfim, foi uma necessidade minha na época. E aí eu tive um pouco de dificuldade quando eu pensei, eu quero ter um parceiro comercial, eu quero ter, na verdade, uma garantia um pouco melhor. Aí começou a nascer a minha dificuldade. Né? É isso que depois eu queria comentar um pouquinho mais com os cuidados. Não existe um modelo de negócios perfeito. Isso aí não existe. Mas a gente trilha alguns caminhos que às vezes a gente precisa tomar cuidado para não cair neles de novo. E eu estou quase caindo novamente. Né? Em função de necessidades aí do mercado, a gente precisa tomar cuidado. Um dos assessores que eu conversei na semana passada, ele falou uma coisa interessante para mim. Não me disse a fonte, mas assim, ele comentou que os Estados Unidos investem muito em Israel, empresas que estão em Jerusalém, em profissionais que estão... Vocês sabem, né? Lá em Israel é um berço mesmo de alta tecnologia, muita coisa voltada para a área de computação. E ele estava me falando que o americano prefere investir muito mais naquele que já quebrou, já faliu 2, 3 vezes, do que naquele que está começando. Por quê? Porque ele entende que aquele que faliu 2, 3 vezes, ele está mais experiente para não cometer os erros que ele cometeu. Né? Não sei até que ponto isso realmente é 100% verdade. Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque realmente é algo muito complicado. Né? Você partir para uma empresa nova sem dinheiro. Né? Você partir para um sonho, né? Eu quero realmente trabalhar com pesquisa, eu quero desenvolver algo novo, eu quero buscar coisas que agreguem inovação, sem realmente você ter um recurso para isso. Então, é uma coisa que requer muito empenho, muita paciência,
né? E muito cuidado, porque para a continuidade da empresa depende das decisões que você vai tomar. E muitas vezes essas decisões, elas acabam envolvendo recursos mesmo que você precisa obter, e você acaba, de repente, se fidelizando com algum cliente teu, e isso acaba não sendo bom para o seu negócio, né? Então, a empresa nasceu, na verdade, de uma necessidade. Não é porque eu assim, não consegui colocação. Quando a empresa nasceu em 2006, eu fiquei praticamente trabalhando 2 anos, 80% do meu tempo somente para uma empresa, né? E os outros 20% a gente fazia outros trabalhos menores. E de lá para cá a gente tem tido muitas dificuldades, né? Não é fácil, mas a gente tem conseguido, vamos colocar entre aspas, rodar, né? A gente tem conseguido realmente ter trabalhos, né, durante todo esse tempo. São 10 anos, né? São 10 anos, e realmente não faltou trabalho. Muitas vezes faltou dinheiro, trabalho não, né? Dinheiro faltou, trabalho não. E nós temos aí boas perspectivas para o próximo ano, né, de 2017, aí com uma retomada boa. Então a empresa ela nasceu dessa maneira, aí, de uma necessidade de um pedido, uma solicitação mesmo de algumas empresas que a gente já estava trabalhando de uma maneira mais informal, vamos colocar assim. Tá bom? Então daqui a pouco a gente continua. Muito obrigada, Carlos. Eu devo dizer que não vos vou deixar conversar, porque não me interessa nada aquilo que vocês vão conversar uns com os outros. Não, pois não, José. Não vou deixá-los conversar. Eu vou querer saber outras coisas e vou querer lançar a discussão noutra área que não a das vossas dificuldades nas vossas empresas e nos desenvolvimentos dos projetos, não. Eu vou-vos fazer outro desafio. Parece-me que foi claro das 3 comunicações que a Marina se forma na universidade, que adquire todo o know-how para o seu presente negócio na faculdade, vai buscar o conhecimento todo, inclusivamente faz desenvolvimento do seu produto dentro da universidade, e depois sai da universidade com este conhecimento todo e cria a empresa. E neste momento até dava jeito de ter a universidade outra vez para fazer o desenvolvimento do produto, mas agora já não está dentro da universidade e torna-se um bocadinho mais complicado este retorno. Eu fiz um bom resumo, interpretei bem, é isto. Mais para mais ou mais para menos? Podes classificar um bocadinho, se faz favor. Todo o desenvolvimento aqui foi feito na universidade. As patentes, nós temos 3 patentes, são todas da universidade, a gente ficou como inventor, né? Então, a titularidade é da universidade. E a spin-off, ela leva o nome também da universidade, porque o PIP que nós temos, nós fizemos a organização do PIP para que o LAMAV, né, o laboratório aqui da engenharia, fosse nosso colaborador direto. Então, a gente busca assim, sempre estar com essa ligação com a universidade. Isso a gente preza de uma maneira... Vamos querer manter e que seja assim até que, mesmo que a startup decole, a gente espera que essa relação sempre exista. Tá, muito obrigada. O Carlos forma-se na universidade, retorna à universidade, cria uma empresa, neste momento precisava de alguma inovação, mas já não está na universidade, está no mercado de trabalho. Penso que resumi direitinho. A Carolina tem uma empresa que nasce no mercado de trabalho, está implementadíssima, a empresa está a funcionar, precisava da universidade para alguma inovação neste momento. Okay? E aquilo que eu tenho, o desafio que eu tenho para vos colocar é o seguinte: o que é que está a falhar nesta ligação da empresa e da universidade? O que é que vocês precisam concretamente da universidade? E o que é que a universidade está a perder? Parece-me claramente que com a Marina, a universidade perdeu a oportunidade de uma spin-off da própria universidade.
porque a Marina estava cá dentro. De certa forma, sinto que nós universidade, nós, porque falo como professora universitária também, perdemos a Marina. E, entretanto, a Marina tem que voltar. Ok, que há aqui algum retorno por causa das patentes, que também são propriedade intelectual da universidade, mas, de facto, esta empresa podia não ser da Marina e podia ser da própria universidade, o que até, em termos de lançamento da empresa, teria facilitado se a universidade tivesse a estrutura já preparada. O Carlos precisa da universidade e está pronto para ajudar a universidade, porque o know-how que tem da sua empresa na preparação de projetos, na implementação de projetos, ajuda a própria universidade, porque a universidade não está tão desenvolvida assim, ou tão desenvolvida quanto a empresa que o Carlos desenvolveu, para ir encontrar fundos para fazer o desenvolvimento de projetos. Por isso, a universidade perdeu também a oportunidade, me parece, de o Carlos ter criado uma empresa dentro da própria universidade, quando cá esteve, quando foi mestrando e doutorando, e quando começou a perceber que o mercado não o aceitava muito bem, porque tinha currículo a mais. Mónica, ai não, os nomes, perdão. Tem uma empresa, precisa da universidade, e o desafio para aí é mais cruel, eu vou ser cruel. Quando me procuram lá no meu gabinete e me dizem: professor, tenho uma ideia, tenho um negócio, tenho qualquer coisa, não é? Precisava de falar consigo porque tenho umas ideias para a faculdade, não é? Eles sentam-se lá à minha frente e a primeira coisa que eu pergunto é: o que é que eu vou ganhar com isso? Não é? Que sou terrível, faço a primeira pergunta. O que é que eu ganho com isso? Não me venhas dar trabalho porque eu não quero. Tá? A pergunta para aí é a mesma, ou seja, vocês precisam da universidade, é claro, seria bom, embora vocês tenham a oportunidade de fazer o desenvolvimento do produto na própria empresa, porque têm os criativos, porque têm os materiais, mas para um verdadeiro desenvolvimento científico precisam da universidade, nomeadamente naquilo que é o desporto em si, o entendimento do fenómeno desportivo e dos materiais desportivos, que vos podem criar desafios diferentes. Mas o que é que a universidade ganha em ajudar-vos? Okay. O que é que estamos a perder por não termos protocolo com a sua empresa? Então, em vez de vocês falarem uns com os outros sobre negócios e só sobre os vossos problemas de negócios, eu gostava era que se posicionassem nesta relação entre as empresas que têm e a universidade, e o que é que poderia ter sido melhor se a universidade estivesse preparada para entrar no tecido empresarial, porque a universidade está preocupada com a pesquisa, em arranjar fundos para pesquisa, e nem tem muito jeito para isso, porque a maioria deles chumbam, porque nós pesquisadores não sabemos fazer essas coisas, não sabemos desenvolver os planos de negócio, não sabemos desenvolver nada. O que é que nós estamos a perder em termos de universidade por não conseguirmos ser criadores de empresas? Este é o desafio e eu sei que não é fácil. Pode começar qualquer um. A gente tem algumas histórias na relação da empresa com a universidade. Um dos sócios da Spine, ele trabalhou muito tempo como professor na Unicamp, dentro do curso de ortopedia, então a gente manteve uma relação com universidades na área de implante, só que a cadeira ela veio também por conta de um profissional dentro da empresa, o Pablo, que é o meu sócio, marido. Ele é formado em psicologia e ele foi procurado por um dos professores de um doutorado para fazer um mestrado em tecnologia assistiva, com uma visão do empreendedorismo, inovação e da visão psicológica, da psicologia do esporte. Assim, a gente tem várias relações com a universidade, não só essa, mas isso retomou de um tempo para cá, porque, como o Carlos falou, a cultura da empresa sempre foi uma cultura buscando a inovação, e a inovação, para dentro de uma empresa, ela não tem muito tempo de pesquisa, ela tem a necessidade, e você tem a visão comercial, que você tem que ter para uma empresa, para ter a continuidade, a gente precisa ter um lucro, para continuar tendo essa rotatividade. E aí, assim, a gente sempre teve essas inovações sendo feitas no dia a dia, uma coisa que acontece muito, ainda mais pela personalização, e também de projetos que a gente tem que desenvolver, e a gente
sim precisa da universidade para um laboratório de biomecânica, um laboratório tanto de psicologia, voltado à psicologia do esporte, porque a gente também, dentro da empresa, a gente tem uma visão também humanitária, psicossocial, né? A gente está falando de um público diferente. E temos tentamos entrar num projeto FINEP, que foi escrito por nós, não tivemos um suporte, nós não soubemos realmente escrever como eles gostariam de ter visto. Então, para a gente, assim, a gente tem a necessidade de trabalhar com a universidade. Eu acho que a mesma dificuldade que o universitário que quer entrar no empreendedorismo e ele tem uma visão muito mais de pesquisa é difícil também para a empresa saber como que vai ser essa parceria com a universidade. Nós precisamos de laboratório, nós precisamos de profissionais, que isso é primordial, porque muitos profissionais, pessoas que saem com qualificação, acabam desmotivando pela realidade. Então, é uma empresa nova. A gente está falando em 4 anos mesmo, 3 anos de atividade real. Então, a gente está se reaproximando e pesquisando em comunicação de como que poderia ser melhor essa relação. Mas eu sinto total necessidade de estreitar cada vez mais essa relação entre empresa e universidade, porque uma não funciona sem a outra. E o que é que a empresa que visa lucro oferece à universidade? Eu acho que... Porque é claro que o que a universidade tem para oferecer à empresa é claro. A universidade tem o know-how, tem a tecnologia, tem as perguntas, muitas vezes, que vão fazer o desenvolvimento do negócio, perguntas que vocês ainda não fizeram, mas que já são da parte das modalidades, da parte do utente, que aqui é um deficiente. A universidade já tem as perguntas. O que é que a empresa tem? Como é que a empresa faria retornar à universidade esta vantagem de trabalhar com ela? Portanto, eu gostava de perceber, nos dois lados, o que é que a universidade ganha. Estou-me a posicionar do lado de cá, na tal posição crítica, dizer, não me venhas dar trabalho, diz-me o que é que tens para me dar. Eu não vejo só realmente buscar o lucro, eu acho que uma relação de parceria sempre tem ganho dos dois lados, não só financeiro. Além do conhecimento, uma parceria de testes mesmo, testes laboratoriais, que vão agregar qualidade à minha empresa e ao meu produto. Não só em desenvolvimento de produto, para pôr um produto no mercado, lançar e ganhar dinheiro, não. Eu acho que é o que eu falei. Mas isso é claro. A pergunta, o grande desafio que eu coloquei foi o que é que a empresa tem para dar em retorno à universidade? Porque a empresa só está a pedir à universidade. Qual é o retorno? O que é que vai para o outro lado? A parceria de colocar uma ideia e talvez nesse sentido de patente, né, desenvolver um produto em parceria e colocar em patente, e a universidade teria também um ganho financeiro. O know-how de fabricação para fabricar produtos que possam dar um suporte na universidade. E eu acho que é isso. E também colocar esses alunos no mercado de trabalho com futuro, né? Não só para apagar um incêndio imediato. Eu acho que para ter realmente uma continuidade na evolução da inovação, dessa parceria. Muito obrigada. Eu penso que este é o grande desafio para as empresas. As empresas estão preparadas para pedir e sabem o que a universidade tem, mas temos que encontrar aqui o elo em que a universidade também vai ganhar, porque a universidade não está interessada só em trabalho. Eu vejo muitas vezes o argumento de, num contexto diferente que não o contexto empresarial, mas vejo muitas vezes o argumento de mas nós até somos uma empresa muito aberta, nós até recebemos os vossos estudantes para fazer estágio, para estas coisas todas, e eu sou mais uma vez provocadora, não é? Eu digo, mas isso só me dá trabalho. Eles vão para o mercado de trabalho, concorrem, eles lá acabam por arranjar emprego, porquê é que vou ser eu a selecionar os alunos agora para vos mandar os alunos? O que é que eu ganho com isso?
E, portanto, este jogo de perguntas que parece uma coisa fria, não é? E arrepiante, e as pessoas olham para mim com ar de dizer assim, mas ela é uma financeira, só pensa em dinheiro, só pensa em retorno. Não, mas é que, na verdade, o custo de um professor, o custo de um desenvolvimento de um projeto, o custo dos materiais é muito elevado e a faculdade precisa de retorno. E o retorno não é só a saída profissional do seu aluno. E aqui a comunicação ainda não está desenvolvida entre a empresa e a universidade, no sentido de caminharem as duas juntas. A gente também tem que tomar um cuidado, porque no Brasil existe algumas posturas que são esperadas da universidade em relação à empresa. Por isso que eu te falei, nós estamos retomando, nós começamos essa proximidade com a universidade algo de 1 ano para cá. Realmente nós não conseguimos até dar maior continuidade do que nós queríamos devido à economia do país, né? Era assim um projeto de mão dupla. Desde o princípio eu sempre foco que a universidade tem que ganhar, ou o profissional que está trabalhando ali tem que ganhar para esse projeto não morrer, porque todo mundo precisa ter um ganho, por ser uma relação de mão dupla. Então, eu acho que ainda precisa muito discutir isso que a gente está fazendo agora. Como que vai ser essa parceria? Para de que forma os dois lados consigam ter ganhos nisso. E eu acho que isso tem que ser reformulado, porque é uma cultura muito diferente que vem vindo, que tem que ser mudada. Lá fora, a gente vê alguns países já funcionando, talvez tenha que se basear um pouco nisso e permitir que essa relação seja realmente mais dinâmica. E não, porque existe muito medo. Eu vou fazer aqui, é o que você falou, as pessoas se assustam. Que agressividade é essa? Não, tem que existir agressividade para a coisa acontecer. Então, a nossa experiência é uma coisa muito recente, muito pequena, é algo que a gente quer fazer, e dentro do que é possível ser feito, né, numa economia igual ao Brasil, que oscila muito. Então, eu acho que tem que ser muito bem discutido mesmo, porque tem que ter o ganho dos dois lados. Lançamos o problema. Lançamos aqui o problema. Eu acho que eu vou falar só do lado da parte acadêmica, né? Porque, bom, acho que também o Carlos tem essa experiência. A gente, lá da engenharia, a gente recebe raramente algumas empresas com alguns problemas, elas vêm nos procurar, olha, gostaria de resolver tal coisa, ou o lote veio desse jeito, não conseguimos passar para frente, o que aconteceu? Mas a relação entre empresa e universidade é muito obscura, sabe? Não está muito claro qual é a regra do jogo. E o que a empresa espera da universidade, o que a universidade pode oferecer, porque nós temos um passo. Né? A gente vai num tempo da pesquisa. A empresa vai no tempo do dinheiro. Né? Então, assim, não andamos no mesmo passo. Só que a empresa não entende isso. Só que a universidade depende de recursos, a universidade depende de pessoas. O modo como a universidade é estruturada permite que a coisa não flua tão bem, porque a gente tem pesquisadores que estão voltados para a sua pesquisa. Eles têm que parar a pesquisa deles para atender a demanda da empresa. Nós não temos só o cargo pesquisador, a gente tem professores, que têm que ser pesquisadores, professores, administradores. Então, eles estão sobrecarregados. Eles não vão parar a pesquisa para atender a universidade, a empresa que quer isso para ontem. Então, a coisa não flui muito bem, sabe? A gente tem poucas empresas que entendem o ritmo da universidade, e, quando isso dá certo, elas amam, porque você corrige um erro grave que estava correndo durante anos, mas é a passo da universidade, né? Não é a passo da empresa. Então, tem vários fatores. Né? Mónica, e se a tua empresa, neste momento, fosse uma spin-off da universidade, o que é que ganhava com isso? Olha, eu acho que assim, a assessoria para esse tipo de desenvolvimento aqui na universidade é nula. Como eu falei, a gente começou do nada e estamos levando peteleco na cabeça para entender as coisas até agora. E vamos continuar levando peteleco na cabeça até a gente entender como é que funciona o mercado. Enfim, é você começar do zero, né? Num mundo totalmente diferente. Né? A gente, não que uma coisa limite a outra, mas quando você tem uma cabeça mais de pesquisador, você está acostumado com um certo tipo de
de ritmo, de passo, de lógica. E quando você está no mundo empresarial, as coisas são muito mais complicadas, né? O financeiro pesa muito, né? Então isso não é uma preocupação do pesquisador, mas como ele tem essas áreas de fomento, né? Essas instituições, acaba que você não presta muita atenção nessa parte financeira em relação ao tempo, né? Então, para a gente, como spin-off, é o que a gente falta, tempo e dinheiro, né? A gente não entende, então a gente tem que gastar nosso tempo para entender como é que funciona e a gente perde o tempo não colocando isso no mercado. Mas a questão aqui é, porque é que não se está a fazer isso dentro da própria universidade, sendo a empresa da universidade? Quais seriam as vantagens da empresa ser da própria universidade? Para a universidade parece-me claro que é produzir um determinado produto, ou eventualmente até um serviço que seja vendável, e a própria universidade cria a empresa. Portanto, o retorno é muito para a universidade, porque o que acontece com situações como a da Mónica é que levou todo o know-how adquirido na universidade, leva o produto, ok que a universidade tem algum retorno pelo registro das patentes, mas por vezes nem isso acontece, mas a empresa vai ser criada fora da universidade, porque o facto de levar o peteleco, não sei se percebi bem, não é? Tanto leva a empresa que está a começar conectada com a universidade, como não. Aliás, a universidade tem, do ponto de vista de um trabalho mais disciplinar, tem recursos que a própria empresa sozinha não tem, porque se pode socorrer dos colegas de outras faculdades, de outras áreas. Okay? Portanto, é mais fácil criar equipas multidisciplinares. Os professores não têm tempo? Não, mas neste processo da criação de spin-offs, há de facto sempre a ligação de um professor que é o que esteve na criação do produto, o que esteve na ajuda do desenvolvimento do produto, mas de facto a empresa tem que ter uma gestão própria. Portanto, o que é que aconteceria? A empresária Mónica seria empresária numa empresa da própria universidade. Okay? Estaria protegida, teria a vantagem de continuar a fazer o desenvolvimento do produto porque estava ligada à faculdade e provavelmente o produto seria um projeto de continuidade da própria faculdade e, portanto, parece-me que a universidade perde muito quando perde este know-how, perde as pessoas e não está preparada para a criação da empresa. Exatamente. Eu devo dizer que a nossa Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto já abriu o olho e a Faculdade de Engenharia já tem, na Universidade do Porto, já tem várias spin-offs em empresas que fazem, que nasceram de projetos internos e em termos de prestação de serviços, a Universidade está também muito desenvolvida, faz muita prestação de serviços em empresas já. Portanto, há aqui uma ligação. Já vamos ali ao Carlos. Eu só queria contar um pouco da experiência que nós tivemos. Nós fomos convidados a abrir a nossa empresa na Suíça e nós chegamos a conversar com algumas universidades na Suíça que ofereciam prestação de serviço. E é muito mais claro. Num primeiro momento, nós achamos essa agressividade estranha porque é uma relação diferente no Brasil. Então, a universidade fala, eu tenho uma área de inovação, eu tenho um laboratório, você quer desenvolver, você quer melhorar o seu produto, custa X. Ponto. Aqui não existe isso. Então, é isso. E essa praticidade que há o diálogo. O dia que tiver essa praticidade sem medo, sem essa obscuridade, talvez a coisa consiga andar um pouco mais dinâmica. Né? Não acho que vai ser mais fácil, mas vai ter mais um dinamismo melhor. Então, acho que falta um pouco essa visão. Dá licença, me colocando aqui, eu sou Pablo, também faço parte da Jumper e tudo mais. Eu entendo também nessa relação o seguinte, o mercado hoje de tecnologia assistiva é muito informal. Tá? A gente fala assim de tecnologia assistiva, mas muitas fábricas no Brasil que produzem tecnologia assistiva são informais. A informalidade, pela própria palavra, faculdade e informalidade, não bate muito essa ideia. Então, muitas empresas hoje vão para o exterior, pegam produtos, trazem para cá, copia e vai que vai. Então, já que ele faz isso daqui, para que eu vou chegar numa universidade e vou investir numa universidade para desenvolvimento? Então, parte do princípio que a informalidade atrapalha um pouco o processo de desenvolvimento de qualquer tipo de produto. Né? Que as universidades têm que ter seu núcleo de produção, isso é óbvio. É aquela coisa, está tarde o Brasil ter feito isso. Esses fóruns que estão feitos aqui, por exemplo, quantos produtos de alta qualidade
que são expostos aqui, que eu vi nisso daqui, que eu, como empresário, poderia investir. Então, as faculdades poderiam fazer fórum mostrando os seus trabalhos para empresários, a fim de quê? Fazer uma parceria. Então, por exemplo, o trabalho que ela está feito, pode muito bem sair daqui, a gente sentar e fechar um negócio com ela. Posso muito bem comprar a parte dela e fazer. Então, talvez falta esse tipo de conceito empresarial dentro da universidade para pegar jovens talentos como ela, com empresas que têm o âmbito de bancar e fazer aqui dentro. Porque ela é uma pessoa muito boa, que a própria empresa da Carol poderia investir e montar aqui dentro. Só que talvez essa cultura dentro da universidade não esteja muito bem organizada para isso. Que nem você falou, em Porto já acontece esse tipo de coisa. Eu acredito que isso deveria acontecer, porque os profissionais que estão dentro dessas universidades são de mais alto nível, que tem que ser daqui que a tecnologia tem que sair. Não sai por quê? Porque a cultura nacional hoje é uma cultura inversa. Esse fórum para a gente é ótimo, estamos conhecendo os produtos novos que a gente pode investir, e é justamente isso. Vocês deveriam fazer uma vitrine dos seus projetos para os empresários virem e comprar isso daqui. Talvez falta essa ligação entre universidade e empresário, porque eu tenho um produto que eu queria desenvolver junto com você. Eu posso muito bem, pela minha empresa, bancar uma área dentro da faculdade para me fazer esse protótipo. Pau! Tem gente que faz isso. Mas como chegar? Aí já é um processo meio interno. Entendeu? Mas, se me permitir a minha opinião, ainda falta aí um bocadinho que é muito importante, que é tudo o que disse é um trabalho para agora. Não é? Está o produto feito, a faculdade criou o produto, nós vamos aí, tal, compramos e nós comercializamos isso como empresa. Okay? Mas uma empresa não morre naquele produto que vai vender. Aquele produto ou se desenvolve ou o negócio morre. São as opportunities do sweat, não é? É preciso dar continuidade ao desenvolvimento do produto, porque a cadeira que vocês estão a criar, se não tiver oportunidade de desenvolvimento, se a cadeira não for modificada, não for potenciada, o negócio vai morrer e alguém vai ultrapassar. Portanto, esta relação com a universidade não é só uma relação, não pode ser só uma mostra de arte para depois virem os interessados comprar a arte à universidade, vão-se embora e acabou. Porque tem que ser uma relação mais forte. Porque a universidade está sempre a desenvolver e não são novos produtos. Pode desenvolver o próprio produto que criou. Okay? Ou fazer uma mutação desse produto com inovações. Né? Exatamente. Você faz um investimento no núcleo dentro da universidade para ela estar sempre inovando. A ideia seria essa. A empresa ela não pode comprar um produto pronto porque já está comprando um produto envelhecido. Eu estou comprando uma inovação, por isso dentro do núcleo da universidade. A ideia é comprar uma ideia que faça bem para o meu mercado e sempre estar inovando dentro da universidade. Por isso, universidade, fator de inovação. É o que eu tenho o conceito de faculdade por causa disso. Né? Então, não foi o caso de vir comprar, seria uma vitrine para projetos futuros. Né? Mais ou menos isso. Que nem o projeto dela, um projeto enorme, como existem outros que você pode ramificar em diversas outras áreas. Então, é uma coisa que é inovadora e a cada dia vai se inovar mais. A ideia é mais ou menos isso. Agora, vocês estão andando muito depressa. Oi? Vocês andam muito depressa. Rápido. Mais ou menos. E a universidade, para acompanhar o vosso ritmo, não pode acompanhar, como dizia a Mónica muito bem, no ritmo académico. Portanto, ou a universidade vai ter as suas próprias spin-offs, onde tem uma equipa que só está a trabalhar no desenvolvimento do produto para o mercado e está a trabalhar só para isso, não está preocupada com aulas, com outros projetos, com os fundos, etc, etc, etc. Ou encontramos aqui outra plataforma de trabalho com as empresas, porque senão a universidade tal qual está não dá resposta à vossa rapidez. Vocês são muito rápidos. E o que vocês pensam sobre isso? Por exemplo, a indústria ela dita a velocidade, porque a gente produz e a gente que faz acontecer. Vocês falam que trabalham num tempo diferenciado. Como que vocês fazem para se vocês chegarem neste momento não se faz nada, nem no Porto. Não, portanto, eu dei-vos alguns exemplos de algumas coisas que já estão no Porto a serem implementadas, mas é necessário abrir dentro da universidade e com os pesquisadores e, obviamente, com a ajuda dos professores, é preciso abrir ou as empresas ou as spin-offs da universidade ou então departamentos que trabalham, estão só direcionados para o trabalho com as empresas. Eu não vou deixar o José falar já, porque senão o Carlos mata-me, porque ele ainda não teve a oportunidade dele. E depois vou ali ao José, pode ser? É verdade, ele ainda não falou. A hora que começar,
Não para, é isso? Não, eu paro, que eu sou muito rigorosa. E o José? É verdade. Então, tem algumas coisas que eu gostaria de comentar. O que o Pablo falou é assim, a universidade ela tem que se adaptar à velocidade da empresa, porque senão a empresa não vai procurar a universidade. E assim, infelizmente aqui no Brasil não existe essa cultura na maioria das empresas de fazer esse link com a universidade. A universidade, ela depende muito, em determinado ponto, do professor. A universidade, a empresa vai procurar um professor. O professor Marques, ele, não puxando para o seu lado, mas é um diferencial no mundo acadêmico, posso dizer no Brasil, que pensa no empreendedorismo. A maioria, 90% dos professores no Brasil, não pensa dessa maneira. Por quê? O que ele vai ganhar? O que o professor vai ganhar com aquilo? Estou falando português claro, tá certo? O português brasileiro não é o de Portugal, mas é o português claro. Né? O que o professor vai ganhar com aquilo? Um artigo? Não, porque vai dar trabalho para ele e não tem ninguém na empresa que possa escrever esse artigo para ele. Então, ele prefere muito mais buscar um projeto numa instituição de fomento, o professor, porque ele vai ter 30% de reserva técnica e ele pode melhorar um pouquinho o laboratório dele, ele pode comprar um equipamento. E é assim, se você chegar numa universidade e falar, olha, eu fiz uma cotação no mercado, eu só vou dar um exemplo, tá? Fiz uma cotação no mercado e para mim desenvolver esse produto vai custar 100 mil. Tá. Olha, eu vou na universidade e eu vou querer pagar para a universidade 50 mil. Ou 80 mil, enfim, só estou falando valores aí aleatórios. Você pode ter certeza que a universidade, o professor, eles vão se empenhar em desenvolver um projeto. Porque é necessário ter esse retorno. Não é que as coisas são movidas pelo dinheiro, mas para você tirar aquele professor da zona de conforto dele, na pesquisa que ele já está fazendo, nas aulas que ele tem que dar, ele precisa de algum incentivo. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Em 2009, eu fui convidado a prestar um concurso em uma universidade pública, e eu fui prestar esse concurso. E, no final, ficou eu e um outro candidato, ficamos em 2. Esse outro candidato já tinha experiência numa universidade, e eu só tinha experiência como professor em escolas técnicas, como o Senai, enfim, algumas escolas em São Paulo. E, realmente, o meu viés sempre foi muito mais para a indústria. Então, o meu projeto de pesquisa era trabalhar na extensão, né? O tripé da universidade: ensino, pesquisa e extensão, e da empresa: prazo, qualidade e custo, né? E o meu viés era trabalhar na parte de extensão, ou seja, aproximar a universidade da empresa. E o que eu escutei nós aqui não trabalhamos assim. Nós somos uma academia, a empresa vem em terceiro plano. E é a universidade primeira da América Latina, né? Então, existe algo em que a empresa acaba se afastando da universidade. Por quê? Porque você não tem, às vezes, 6 meses para desenvolver algo. Tem que ser rápido. Por quê? E é o que você falou. Conheço várias empresas aqui, empresas que fabricam equipamentos médicos. Ele prefere muito mais comprar um equipamento australiano que ele sabe que é bom, chega aqui, desmonta,
copia e põe no mercado rapidamente, ou então compra um equipamento chinês, desmonta, né? Muda uma coisinha ou outra. Né? Isso é o que muitas empresas fazem. Empresas até estão comprando pesquisa. Né? É mais barato comprar uma pesquisa de um chinês ou de um outro país para desenvolver do que procurar a universidade. E o governo, né, falando do governo brasileiro, também tem uma parcela de culpa. Por quê? Nos últimos processos que nós enviamos, é sempre a mesma consideração. Né? A empresa não pode pagar um profissional, vou dar um exemplo. A Jumper não pode pagar uma profissional como a Marina, por quê? Porque talvez a hora dela seja muito cara e a empresa não tem uma demanda para manter ela full time dentro da empresa. Mas você vai escrever um projeto de pesquisa que você vai contratar a empresa dela. E aí você coloca lá como terceiro. E no seu projeto de pesquisa, você vai usar o laboratório da UFSCar. Então, a sua empresa está usando os serviços de conhecimento da Marina e está usando o laboratório da UFSCar. Esse processo vai ser negado. Por quê? Porque a resposta desses institutos de fomento, FAPESP, FINEP, CNPq, vai ser: a empresa não tem capacidade para desenvolver. Por quê? Porque parte da verba é terceiro e vai usar uma universidade para desenvolver. Exatamente, exatamente. Aí, eu respondi o seguinte semana passada para um assessor. Foi colocado 2 bolsas TT, uma bolsa TT2 e uma bolsa TT3. Eu, como um terceiro, vou treinar esses 2 bolsistas para que a empresa depois absorva essa mão de obra. Porque eu já vi empresa quebrando, desenvolveu o produto maravilhoso, ótimo, pôs no mercado. Quebrou por quê? Não teve como bancar assistência técnica. A empresa não tinha lastro financeiro, o produto não foi muito bem testado, foi colocado no mercado, começou a dar alguns problemas e a empresa não teve recurso de assistência técnica. Porque não treinou um profissional lá dentro da empresa. Então, são vários problemas. Né? O próprio governo não incentiva esse elo entre empresa e universidade. A empresa não sabe como chegar na universidade e até pagar um serviço da universidade. E a universidade não tem interesse na empresa. Por quê? Porque não tem retorno. O pesquisador, o professor não vai parar o que ele está fazendo, porque o que ele está fazendo vai gerar 2, 3, 4, 5 artigos para ele, e ele não vai investir nisso. Então, essa é uma cultura que tem no Brasil. Eu já ouvi dizer, não posso atestar, você que está na Europa, acho que você pode dizer melhor isso, mas eu ouvi dizer que se um laboratório de uma universidade na Europa não dá lucro, depois de um tempo ele é fechado. O Laboratório de Biomecânica do Porto, que eu apresentei ontem. Tal qual, com caderno de encargos. Quem quiser, nós não falamos tanto de tecido empresarial, porque também trabalhamos com tecido empresarial, mas nós também fazemos muitos serviços para federações. Já avaliamos militares, já avaliamos equipas olímpicas. Há um caderno de encargos. Portanto, quem quer ir ao laboratório fazer medidas, tem de pagar. Dependendo do equipamento que vai utilizar, é uma prestação de serviços. O laboratório paga inclusivamente ao seu técnico principal, o ordenado do técnico vem da prestação de serviços. Então, a universidade colabora com uma verba para ajudar o laboratório, mas, por exemplo, a verba com a qual a universidade contribui, porque o laboratório, apesar de tudo, está ligado à universidade, é um laboratório da Universidade do Porto, a verba não é suficiente para cobrir o ordenado do técnico.
Portanto, esse trabalho está desenvolvido. Eu ainda não ouvi falar, foi de uma coisa importante. A faculdade, os professores não estão interessados, a universidade não está interessada, os professores universitários estão mais preocupados com o seu currículo, em produzir artigos. Os professores universitários percebem alguma coisa de empreendedorismo e de empresas? Pergunta. Eu vou aproveitar para contar uma história que demora 2 minutos. Estava eu muito sossegadinha há uns 5 ou 6 anos no meu gabinete na faculdade, a fazer o meu trabalho na área do desporto, porque sou do desporto, da natação. Ligam-me pelo telefone, que era o meu chefe que vos apresentei ontem, o professor João Paulo Vilas Boas, a dizer: Susaninha, que é assim que ele me trata porque me conhece desde pequenina, Susaninha, vai para Lisboa com um colega nosso de engenharia ouvir umas coisas sobre empreendedorismo. E quando o chefe manda, a gente obedece, não é? E eu disse: está bem, professor. Desliguei o telefone e disse: que raio é isso do empreendedorismo? Ok? Lá fui fazer uma pesquisa. O tio Google é muito generoso e diz-nos muita coisa. Portanto, googlei empreendedorismo, o que é isto? Negócio, empresa. E disse: mas está tudo doido? Mas o que é que eu vou fazer para um negócio? Isto, estou-vos a ser o mais generosa possível naquilo que eu pensei, não é? Até uso as palavras que me passam pela cabeça. Mas o que é que eu vou fazer para o mundo dos negócios? Mas agora, eu tenho mais que fazer. Vou agora para Lisboa, ouvi falar sobre negócio, não quero saber de negócios para nada, não vou ser empresária, não, nada, coisa nenhuma. Bloqueio. Claro que eu fui para Lisboa, porque eu não me atrevo a desobedecer ao meu chefe, não é? Que é o meu mentor de tudo. E lá fui eu. E quando cheguei a Lisboa e fui ver a apresentação de empreendedorismo, quando percebi o que era o empreendedorismo, quando percebi como funcionava o negócio e quando percebi as oportunidades para a própria universidade, nunca mais lá saí, estou lá até hoje. E estou ligado ao empreendedorismo até hoje. Por isso, parece-me que é preciso desencadear também na universidade, e a começar pelos mais jovens, e a começar pelos professores, como o José Marques, começar a fazer a formação dos mais jovens, não só nas suas áreas profissionais, mas também na área do empreendedorismo, porque enquanto o profissional, enquanto o professor universitário, o profissional universitário ou o simples licenciado não perceber o mundo dos negócios, não vai colaborar, não vai contribuir. Ou então vai muito cru para o tecido empresarial quando podia ir já com alguma formação enquanto empreendedor. E este é também, eu acho, um desafio que se coloca à universidade, que é começar a dar formação aos estudantes, uma formação que é transversal a todas as áreas, desde as artes até às humanidades, transversal, não é? Porque outra coisa que eu pensava era, mas o que é que desporto tem a ver com empresas? Eu vou vender o quê? Isto não é óbvio para as pessoas, não é óbvio para a população, não é óbvio para os professores, isto não é nada óbvio. Nada. E, portanto, o empreendedorismo para quem é? Gestores e economistas. Okay? Não é. É para todos. É para todos. E esta mentalidade tem que ser desenvolvida na universidade. Nós temos essa carência na Universidade do Porto. Temos cada dia mais professores ligados ao empreendedorismo, aos projetos mais sensibilizados, alunos também, já temos as spin-offs na Faculdade de Engenharia que está a dar o grande impulso ao empreendedorismo, há um mestrado em inovação também que está sediado na Faculdade de Engenharia, porque eles são grandes produtores, de facto, de inovação que tem que ser colocada no mercado, mas enquanto os professores e a comunidade académica não perceberem o negócio, não vão querer entrar, mesmo que lhe ofereçam 80 mil ou 100 mil, porque depois é preciso ter coragem para dar o passo, é preciso verdadeiramente ter espírito empreendedor e nem toda a gente tem. E eu agora ia calar-me e passar a palavra ao José Marques, porque ele tem muita coisa para dizer no que toca aqui ao FSCar mais em particular. José Marques, Departamento de Educação Física aqui da Universidade Federal de São Carlos. Acho que boa parte das questões o Carlos realmente abordou, porque ele viveu os dois lados. Eu estava lembrando exatamente dessa história que você tinha me contado, né? O academicismo e o fato de você estar dentro da universidade e esquecer o que tem lá fora.
Mas eu queria perguntar para a Marina uma coisa para poder dar início, né? Você falou que tem 3 patentes. Você tem as 3 patentes, você ajudou nas 3 patentes. Quem que é o titular? É a universidade. Mas quem são os inventores? Eu, Sim. junto com o professor Zanotto e mais o professor Oscar, somos inventores de 3 patentes. Então, são 3 inventores em cada uma delas. 3 inventores. Qual a porcentagem que você tem dessas patentes? Em termos de, se vier a ser transferida a tecnologia ou licenciada a tecnologia, quanto vai para você? Em termos de porcentagem. Assim, a faculdade é titular, então ela tem todo o direito. O que ela faz é que, se você explorar essa patente comercialmente, a empresa que licenciou pagará royalties à universidade. Perfeito. Esse royalty ele varia de 1% a 7%, ok? Do valor, do lucro. Isso até depende, só te interrompendo, em termos de porcentagem, na nota fiscal, porque se é fármaco, às vezes a porcentagem é até maior. E dependendo do mercado. Depende da negociação que a universidade faz, mas normalmente fica nessa faixa. Muito bem. Desses 1% a 7%, 1/3 fica para a universidade, 1/3 vai para o departamento e 1/3 fica para os inventores. Perfeito. Então, desse 1/3 que vai para os inventores, você assina na universidade, está lá a porcentagem devida para cada um dos inventores. Exatamente. Desse 1/3, perfeito. Desse 1/3, qual porcentagem vai para você? Você lembra? Então, lá no laboratório, a gente tem uma política de que, como o aluno trabalhou intensamente na pesquisa, desses 1/3, 50% fica para o aluno, que é o inventor, 25% para cada professor. Isso. E não pode ser mais disso. Isso ela está correta, porque a gente estava fazendo isso e eu fui indagado porque eu falei, não, a aluna tinha que ter 70%. Eu coloquei no formulário 70%. A aluna desenvolveu tudo, ela deu ideia tal, eu só empurrei. E ela topou e foi para frente. Não pode. Tem que ser 50% ou 51%, alguma coisa assim. Ela não tem vínculo com a universidade. Aí que eu venho com a questão. Então, se isso é lei, não questão de ir contra a lei, é verificar se ela está adequada ou não. Porque se ela, a aluna, Marina Trevelin, não quisesse empreender, não seriam os outros que iriam empreender. Porque eles têm o perfil de estar dentro da academia. Não é culpa deles, eles não estão agindo mal, é um fato. Não quer dizer que... Você entendeu? Então, se você não quisesse empreender, e com as dificuldades, porque chega uma hora que você arrepende, né? Poxa, por que eu estou fazendo isso? O que eu fui fazer aqui? Você se pergunta por quê. Então, esse é um aspecto que tem que ser levantado à discussão, justamente para facilitar as coisas e não colocar obstáculo. Então, essa é uma das questões que a gente tem levantado, e muito aqui, até com a atual gestão, porque quem permeia todas essas relações é a Procuradoria Jurídica da universidade. A universidade, a hora que trata do dinheiro privado, a hora que ela entra aqui, esse dinheiro torna-se público. E é óbvio que as questões legais são abordadas pela Procuradoria com total responsabilidade. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, num certo momento que a empresa vai ser aberta, a primeira coisa que vem à cabeça, ou do professor ou do aluno, é a empresa júnior. Agora, eu vou colocar uma posição minha aqui, que no Brasil, né, tem uma... Posição minha não, né? No Brasil, a legislação CNPJ da empresa júnior tem uma legislação específica. Um CNPJ, a empresa júnior, funcionando dentro de uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Então, aí sim é questão de ver dentro da legalidade o que é possível ser feito para que essas iniciativas ocorram, não sistematicamente, mas de maneira um pouquinho mais ampliada, porque, no fundo, se trata da Marina como uma exceção. E a gente tem 14 mil alunos numa universidade, e não é possível que eu tenha 14 mil avos, eu tenho muito mais. Então, o que ocorre? Tem que haver, e há mecanismos de você proporcionar incentivos para que isso ocorra. Terceiro ponto, ela não vai empreender e, de repente, aquela pesquisa, isso eu já vi, de fármacos
princípios ativos de fármacos que foram apresentados inadvertidamente em congressos nacionais e internacionais. Tornou-se público aquilo, o Brasil perdeu a chance. Isso aconteceu, acho que até dentro da Unicamp, salvo falha da memória. Mas espera aí, mas por que você publicou? Você externou a fórmula, você externou o processo, você externou o serviço, o modelo, etc. Acabou. E o Brasil não pensa assim. Não é preservar o conhecimento, impedir de divulgação. Então, aí vem o terceiro ponto. Quando você fala de inovação e propriedade intelectual da patente, antes de você patentear, parece um contrassenso, você tem que conversar com muita gente para dizer se aquilo é pertinente. Não quer dizer que você está abrindo as portas daquele conhecimento. Então, no Brasil, isso tem que ser bem efetivado. Tá? Então, nesse sentido, eu acho que são os aspectos que, de alguma forma, possibilitam a proximidade da empresa com a universidade. E 4 últimos aspectos, só para fechar. Eu acredito, é um sonho, talvez até uma utopia, achar que a velocidade, seja da academia, seja da empresa, teriam que se aproximar. Eu acho que a universidade tem uma característica de longo prazo, a universidade pública tem vamos dizer assim, essa virtude, que eu vou produzir conhecimento científico, tem uma velocidade para se produzir conhecimento científico. É pertinente que você tenha paciência de errar 1000 vezes para achar a solução na 1000ª vez, e ali você resolveu uma lacuna científica, você forma bons profissionais para depois estar no mercado. Então, é, de fato, um tempo inerente à qualidade de uma universidade, principalmente no Brasil, por ser pública. No entanto, existem, criado pela Lei de Inovação, a partir de 2005, um instrumento legal, que são os núcleos de inovação tecnológica. Todo instituto, toda universidade tem que ter um núcleo de inovação tecnológica. E aí está a falha, no meu entendimento, de que esse núcleo tem que trabalhar com a ponte. Todo mundo fala, né? Esse lugar é legal, essa cidade é legal, a outra cidade é legal. Todo mundo passa pela ponte e não vê a importância da ponte. Ponte, se não existir, você tem que aprender a voar. A pessoa só vê a importância de ponte quando ela vê que ela não pode voar. E não tem como atravessar na corredeira. Aí a ponte se torna importante. Então, o NIT tem uma ferramenta que é ponte. É ela que vai fazer ligar de modo instrumental, dentro da legalidade, como fazer a proximidade. Por exemplo, ela vai fazer a patente, você com certeza passou por todo um processo pesado de revisão de patentes, que não é fácil. Aí você com certeza teve saudade de ler os artigos científicos, né? Porque não é fácil você fazer essa revisão, e vai e volta, depois vai para terceirizado, uma empresa que realmente vai fazer uma busca privada de patentes, fecha aquilo ali, e aí que está a falha. Passa por uma comissão, vamos patentear. Espera aí, vai patentear, mas cadê a empresa que poderia fazer parte do processo de patenteamento? É isso que eu acho que está a falha, ou melhor dizendo, o desafio a ser vencido. A empresa, ou possíveis empresas, fazerem parte do processo. Porque a hora que você patenteia, dependendo do que for o processo ou o mecanismo, às vezes a empresa pode colocar na patente o melhor mecanismo, o melhor processo, já no processo. Eu acho que exatamente. E é um investimento altíssimo para a universidade. E detalhe, se for importante em nível mundial, a Universidade Pública Brasileira não investe no PCT, no tratado, que você tem 6 meses, não, eu acho que 1 ano e meio. 1 ano e meio para você se segurar e não fazer patente nenhuma lá fora, para você se garantir. Só que onde você vai buscar esse recurso? Só se for do seu bolso. Então, acho que são 4 grandes aspectos que, não de problema, mas acho que de desafios serem colocados. E, de minha parte, a ideia da realização do fórum é promover essas discussões e, a partir do momento, ter um ambiente de interlocução, de conexão, de pontes. Se não houver isso, não adianta a gente ficar discutindo.
Então, independentemente das possibilidades, foi como o Carlos falou, depende de pessoas, não tem jeito. Então, acho que você vai aglutinando pessoas que, de alguma forma, estão junto com você e pensando diferente, porque se pensar igual, também você não anda para frente. Né? Tem que pensar diferente, para você saber o que você tem de falhas para poder ajustando. Então, a ideia do fórum é exatamente essa daí. Então, eu, de antemão, já agradeço o que vocês colocaram aqui, porque acho que não teria como fechar melhor o fórum com essas visões diferentes, porém complementares. Eu agradeço de coração e a honra de vocês terem aceito o convite e poder estar aqui. Desculpa pela fala alongada, né? Mas, enfim, passo a palavra à Suzana, que é a coordenadora da mesa. Eu acho que o professor José Marques, na próxima, tem que estar aqui em cima também. Eu não sei se tem alguma coisa mais a acrescentar, se gostariam de comentar sobre o comentário do professor José Marques. Não, eu só queria fazer um comentário final que acabou passando. Quando a Marina fala sobre parceiro comercial, a gente precisa tomar um cuidado, porque é assim, a empresa você precisa ter um recurso, lógico. Parceiro comercial, muitas vezes você vai criar uma dependência dele e você vai deixar de ser uma empresa que vai buscar desenvolver um produto para ser um terceiro que vai fazer pesquisa para o seu parceiro comercial. E aí, de repente, você começa a se envolver, você já não se imagina mais sem aquele receitamento do teu parceiro comercial. Então, precisa tomar muito cuidado, porque o investidor ele é muito bom, porque o investidor você consegue desenvolver um produto para a sua empresa, mesmo que você, obviamente, tenha que dividir a receita com ele. O parceiro comercial, você pode, não estou falando que é para você não ter, mas parceiros comerciais, mais de um. Tá? Porque senão você começa a criar uma dependência e você muda completamente, não o foco do modelo de negócio, mas você muda o foco da sua empresa. Entendeu? Você passa a ser um terceiro que faz pesquisa. Então, é só um comentário, porque isso é um erro muito comum com quem está começando, né, com uma empresa. Ele quer, na verdade, buscar uma estabilidade, que muitas vezes no empreendedorismo é difícil, né, você buscar uma estabilidade. É um comentário final somente, só isso. Muito obrigada. Queria agradecer aos três, em nome da UFSCar, já que estou aqui a representar a UFSCar hoje, com muito gosto, muita honra. Queria agradecer a presença de todos, dizer que foi realmente uma conversa muito, muito rica sobre empreendedorismo e sobre esta relação das empresas com a universidade, e que parece que, em resumo final, é muito claro que é preciso melhorar esta comunicação entre empresas e universidade. É claro que ambas se podem entreajudar e que podem ganhar com esta relação, e que é preciso, de facto, pessoas com vontade, pessoas com um pensamento diferente. E eu mais uma vez volto a insistir, é preciso formar pessoas com pensamento diferente. Portanto, se não começarem a surgir ações de empreendedorismo nos jovens dentro da universidade, o perfil não vai modificar. E, de facto, trago também esta mensagem e esta experiência da Universidade do Porto, neste momento, e é fácil verificar isto, é só entrar no Google e googlar Universidade do Porto Empreendedorismo e vocês vão ver a quantidade de concursos que há. O próprio tecido empresarial está a lançar muitos concursos na área do empreendedorismo para jovens empreendedores. Está a fazer com que quer as empresas, quer as universidades mudem de atitude em relação a estas parcerias, a esta relação empresas-universidade, porque as próprias empresas têm que modificar a sua forma de estar em relação à universidade e vice-versa. E, portanto, neste momento começam a acontecer os concursos dos dois lados,
lançados por empresas, lançados por universidades e também na interface a empresa universidades. E assim se vai formando mais gente na área do negócio, gente que à partida não tinha nada a ver com o negócio, e vão aparecendo novas ideias porque estão pessoas novas na praça, deixa-me chamar-lhe assim, a praça é tudo, é mercado, é universidades. Muito obrigada a todos, eu vou entregar a lembrancinha que tem aqui para vocês.